Olá, seja bem-vindo ao Porto Alegre em Debate. Está em discussão no governo municipal uma proposta de parceria público-privada para a concessão da gestão dos resíduos sólidos produzidos aqui na cidade. A prévia do texto já passou pela fase de consulta pública e em breve deve ir para a etapa de audiências. Segundo a Prefeitura, a concessão trará mais eficiência para o gerenciamento do lixo, aumentando o percentual de reciclagem. Porém, críticos da PPP argumentam que os gastos do município continuariam praticamente os mesmos, além de excluir os catadores informais de todo o processo. Para debater esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o vereador Marcos Felipe do Cidadania e a professora Ana Mercedes Sarri Casa, da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite para participar desse debate. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Começo com o vereador Marcos Felipe. Vereador, o senhor já foi secretário municipal de Serviços Urbanos, que é a secretaria, que comanda toda essa parte, né, de limpeza urbana, gerenciamento de resíduos sólidos. Gostaria de saber a tua visão acerca dessa prévia desse projeto que está em construção na gestão municipal. O senhor, inclusive, durante a sua participação ali na secretaria, o senhor teve uma contribuiu com a elaboração dessa proposta. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite, um prazer aqui debater com a professora Ana. É um tema extremamente importante porque ele envolve na limpeza da cidade e também na questão social, né? Então, fui secretário de serviço na última gestão, o Demeliu estava sob o guarda-chuva da secretaria, as decisões diretamente não eram do secretário, mas a gente fazia parte da gestão e pude contribuir com a elaboração desse plano e justamente ele vem para enfrentar os problemas da cidade, os desafios, né? Tornar a gestão pública mais eficiente. Então, diremos assim que hoje o Demeliu tem em torno de 70 contratos com empresas diferentes, com períodos diferentes, e tem contrato do resíduo seletivo, do orgânico, dos containers, das UDCs, unidades de destino certo, e dentro desses contratos maiores tem um outro contrato que leva todo o resíduo que a gente leva para o transbordo da Lobo do Pinheiro para o aterro sanitário. Então, ou seja, é muito difícil fazer a gestão de todos eles e muitas vezes o poder público, não só em Porto Alegre, em outros lugares, acaba ficando refém de má prestador de serviço, que ganha uma licitação, promete um serviço, não entrega o serviço adequado e por ser um serviço essencial da cidade que não pode ter descontinuidade, acaba tendo impacto na coleta. E também, em todo esse contexto de apenas recolher, falta um braço para a questão da educação ambiental, de melhorar também esses espaços para evitar os focos de lixo, que hoje é um desafio. Então, hoje a gente tem praticamente 300 focos de lixo na cidade, diminuiu, mas o foco de lixo, além da educação ambiental, é tu dar mais espaços para as pessoas levarem os seus resíduos, né? As unidades de destino certo, a pessoa leva lá gratuitamente. Talvez uma busca ativa, que as pessoas que não têm condições para colocar fora um sofá, um micro-ondas, essa gestão possa ir lá buscar para que a pessoa não coloque na rua e tenha um gasto e também um problema para o meio ambiente. Tem a questão dos resíduos da construção civil. Hoje é um problema o RCC, então o intuito desse projeto é ele cuidar de todo o recolhimento de resíduos numa empresa ou num consórcio de empresas e também do destino final, não só que hoje a coleta vai até o transbordo e depois tem uma outra empresa que faz até o aterro sanitário. Então ela controla todas as coletas e todos os serviços que envolvem a coleta de resíduos da cidade e também o destino final. Então hoje é apenas o transbordo da Lobo do Pinheiro, o projeto prevê 2 lugares na cidade, para melhorar a logística, melhorar a qualidade, também prevê a troca de todos os caminhões, hoje eles são todos a diesel e andam a cidade toda e estão poluindo a cidade, produzindo gás carbônico, isso contribui para o gás de efeito estufa, então o projeto também traz a troca desses tipos de veículos para a energia mais limpa, a gente sabe que é uma necessidade da cidade, se modernizar, cuidar do meio ambiente. Tem a questão do resíduo da construção civil também, que hoje acaba que a prefeitura não tem esse gerenciamento. O cara faz uma pequena obra em casa, larga na esquina e não tem dificuldade para recolher, é um fogo de lixo a mais, então vai ter esse gerenciamento. E essa empresa ou consórcio ela vai ter índices de desempenho
em que a prefeitura vai fazer o pagamento conforme o desempenho desses índices, né? E para isso, além do DMLU ser fortalecido, o órgão, também é importante uma agência reguladora, que é um terceiro agente, que vai ajudar nessa fiscalização, porque caso a empresa ou consórcio não preste o serviço, não atenda o desempenho de educação ambiental, não atenda o desempenho de social, que tem na proposta incluir os catadores informal, trazer um programa, também tem na proposta a reforma de todas as unidades de triagem, a regulamentação das já existentes e a criação de pelo menos mais uma na Zona Norte, que é uma necessidade, tem muito pessoal da ilha que faz a triagem de material, que hoje ainda não está dentro do sistema formal. Então, os elementos são muito positivos. Se der certo, vai com toda certeza melhorar muito essa gestão na cidade, mas é importante uma boa fiscalização, uma boa agência reguladora, e como a gente tem um exemplo em Porto Alegre da PPP da iluminação pública, ela é menos complexa, mas deu certo. Hoje, eu como fui secretário diretamente da gestão da iluminação pública, quando a empresa não prestava um bom serviço, não atendia o desempenho, ela tinha um desconto na sua fatura do final do mês. E, inclusive, a prefeitura pode reassumir o serviço, porque uma concessão não entregou tudo para eles, e chamar uma outra empresa ou fazer os contratos emergenciais. Então, inclusive, dentro desse contrato tem um plano de emergência, né? Então, para toda ação, planejamento que esse consórcio tiver, uma empresa, enfim, quem vencer, vai ter que ter um plano de emergência, porque, como eu coloquei, é um serviço essencial que não pode ter descontinuidade, e envolve não só a questão de limpeza da cidade, mas também a questão social. Então, algumas sugestões que eu trouxe nessa questão social foi a reforma das UTs, todas elas, né? Pelo menos mais uma UT maior, lá na Zona Norte, que há muito tempo pedem, foi uma promessa feita a alguns governos e não saiu do papel. Tinha um financiamento que tratava disso, acho que ainda tem o financiamento do BID, mas é um espaço para trazer parte, ou quem sabe todos os informais, porque hoje tem uma disputa que é dos formais contra os informais, e é uma disputa que ela não é bom para a cidade, porque as pessoas querem o resíduo para o seu sustento, e a coleta seletiva hoje que passa, que é um outro contrato, ela tem que levar para as 16 unidades de triagem. Quando nesse meio do caminho tem algum atravessador, falta resíduo para levar para as unidades de triagem. Então são em torno de 300 pessoas que trabalham ali, geralmente mulheres, mães de família, e aí se o resíduo não está lá quando o caminhão passa, não chega na unidade de triagem. E hoje a gente vê que Porto Alegre pode evoluir mais na questão da separação de resíduos recicláveis. Já evoluiu um pouco na nossa gestão, a gente fez uma busca ativa, mas pode muito mais, né? A gente poderia, de todo o lixo que é arrecadado, no mínimo um quinto poderia ser reciclável. Hoje está muito baixo. Atualmente, cerca de 4,5%. Mesmo assim, é maior que a taxa nacional. Mas a gente não pode se conformar com isso. Então, exato, justamente o contrato traz isso, a elevação dessa porcentagem para diminuir o índice do material que vai para o aterro e melhorar a qualidade do material reciclável. E aí isso entra também a população, educação ambiental, e é uma coisa que hoje na prefeitura eu acho que ela está muito dividida. A educação cuida, é o DMLU que cuida, é o meio ambiente. Tem que ter uma gerência melhor disso para fazer campanhas, para ensinar as crianças desde cedo na escola, mas também um adulto que é aquele que acaba levando resíduo. Então, assim, em linhas gerais, eu gosto muito desse modelo de concessão. Facilita, deixa mais eficiente, e hoje o que na prática a gente vê são muitos contratos com datas diferentes, com prestador de serviço que vem de outro lugar, fica um pouco, sai, e quem fica com o ônus é a prefeitura, e também a gente não consegue integrar essa parte social e ambiental. Então, o objetivo dessa PPP aqui, eu entendo que seja isso, dentro do valor da taxa do lixo, né, que hoje a pessoa paga e quer ter um bom recolhimento, mas também não é só limpeza, tem outros aspectos aí que precisam estar aqui dentro, e eu vi que foram colocados, mas vai ter audiência pública, e acho que outras sugestões podem surgir, né, para melhorar ainda mais esse modelo. Exatamente, o senhor comentou referente ao valor da taxa de coleta do lixo, que no caso seria, né, destinada à concessionária, a vencedora dessa concorrência. Agora passo para a professora Ana. Professora, vocês ali da URGS fizeram um estudo, uma análise sobre essa proposta, enfim, interdisciplinar, com colaboração inclusive de pessoas da Unicinos. Vocês chegaram à conclusão de que, como está essa proposta, o atual modelo dela não é o adequado. Gostaria de saber da senhora quais pontos ali dessa proposta mais preocuparam vocês e soluções
para esses pontos aí que vocês consideram críticos, professora? Então, olá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Acho que debates como esses é um dos objetivos que a gente tem, né? E teve desde o primeiro momento que nos reunimos para discutir, quando ficamos sabendo da proposta, abertura, aliás, da consulta pública por parte da Prefeitura. E aí já surgiu uma primeira questão. Bom, é uma consulta pública, aqui o vereador ele participou dela, mas não teve realmente um debate mais amplo, envolvendo inclusive quem está mais diretamente sobre essa questão e questões técnicas. Então a gente disse, bom, como assim? Vamos dar conta dessa discussão. Para mim, então, para nós, estar aqui é muito importante e esse é um dos objetivos, ampliar o debate sobre um tema que é fundamental para Porto Alegre. Então, eu gostaria de chamar a atenção em relação com isso. Só fazendo um adendo, professora, a consulta pública ela foi aberta em dezembro, ali finalzinho do ano, um prazo bem curto, digamos assim. Foram cerca de 850 contribuições, mas, enfim, vocês acharam um prazo muito reduzido para um problema muito complexo, que, enfim, deveria ter sido melhor discutido. Exatamente. E, na verdade, num primeiro momento, o prazo era ainda menor. Depois, o movimento dos catadores entrou com uma ação civil pública, houve uma consulta e a Prefeitura ampliou para 21 de fevereiro. Então, porque imagina, início de dezembro vinha todo o recesso, né, dos órgãos públicos e uma desmobilização que a gente já sabe da população. Então, a gente disse, não, a consulta pública é para fazer uma consulta pública, para que o público participe. E começamos por aí, né, nossa questão. Acho que a ideia de produzir esses documentos é para poder trazer elementos que nos permitam, então, aprofundar no debate. Então, a primeira coisa, muito bom o debate. Segunda coisa, dizer que, tu já mencionou, mas chamar a atenção de que essa é uma discussão que começa a partir de um projeto da URGS, mas que envolveu muito mais atores, inclusive os próprios catadores, o próprio movimento dos catadores e das cooperativas e associações de materiais recicláveis em Porto Alegre, algumas pessoas da Unicinos, né, e de outras organizações da sociedade civil que já vêm há um tempo, inclusive muitas delas, trabalhando no apoio a essas cooperativas e associações. O objetivo do nosso projeto inicia por aí e aí a gente amplia o debate. Então, primeira coisa, e então a gente foi se debruçar, porque era uma consulta que é feita na internet, onde tu vai entrar em um fórum e vai colocar tuas observações, mas que nível de apropriação a gente tem sobre ela? Então, essa é uma primeira questão importante. O que é essa proposta? Então, a gente são mais de 21 anexos, né, colocados e iniciamos então esse debate, por isso produzimos um primeiro documento técnico, onde a primeira coisa é fazer essa síntese, porque veja só, foi a consulta, mas aonde que está a Prefeitura? Isso é a primeira questão, né? A Prefeitura não está aqui nesse debate. Eu acho que ela deveria estar, porque o objetivo é o que a Prefeitura diz, nós queremos melhorar toda a questão da gestão de resíduos de Porto Alegre. A gente viu o que foi a questão do lixo, porque realmente o que se produziu com a enchente foi lixo, né? Não resíduos, mas tudo que foi o desastre com a enchente, isso nós já temos aquelas imagens do plástico, temos várias coisas que nos chamam a atenção e que disse, esse é um problema social, ambiental e econômico. Então, a Prefeitura é um debate que tem que ser feito com a população, não apenas lançar um monte de documentos, tem que ser debatido. E as contribuições vão nesse nível, não é só o que tu encaminha pelo Google Forms. A consulta foi encerrada, realmente foi importante porque, como você falou, tem mais de 800 contribuições, que é pelo que foi dito pelo representante da Prefeitura no dia da audiência da semana passada aqui na CEFOR, é o maior número de contribuições, isso é importante, mas ainda é pouco, né? Então, e ainda nós não estamos nessa discussão, volto a dizer, a Prefeitura não está aqui. Temos digamos assim, a sorte ou a condição de que o vereador, que o Marco participou, mas a Prefeitura não está aqui. E esse debate a gente quer fazer. Segundo lugar, então, o que nós vimos em relação com
Então, chamar a atenção disso, de que há uma participação e a gente, inclusive, criou... A gente não, aí a partir dali teve mais organizações, mais pessoas se interessando, e aí se criou uma coisa que chamamos de Frente, né, pela Gestão Participativa dos Resíduos Sólidos. A questão da gestão participativa tem a ver, assim, né, pelo envolvimento da cidadania na gestão dos resíduos sólidos. Isso é uma coisa importante que eu queria frisar e que espero que esse debate e muitos outros contribuam. Não tem tido audiência pública ela está prevista só depois, né, no edital, mas não é uma questão só da formalidade, de seguir o rito formal do que está na PPP, e sim de uma abertura para essa discussão que a gente entende que não está. E aí, sobre a tua pergunta específica, então, da questão da nossa crítica. A nossa principal crítica é que a proposta não está adequada, né? A todos os desafios que, inclusive, o vereador acabou de mencionar e que, de maneira geral, acho que é bastante consenso, né? Talvez não na ordem das prioridades, mas é isso, né? Todo mundo sabe que há problemas com a gestão do lixo, que tem taxas pequenas, as taxas não são as desejáveis, que tem uma série de problemas, né, em relação à gestão do lixo, e que não é... Porto Alegre, infelizmente, já esteve em um lugar, né, de destaque em relação a toda essa organização e que não está bem, né? E socialmente também a condição dos catadores e das catadoras é muito ruim. A situação das próprias cooperativas e associações que trabalham com essa triagem se deteriorou muito nos últimos anos, a ponto de eles estarem lutando por ter uma ajuda da prefeitura, porque eles não estão conseguindo, com o trabalho e com a qualidade dos resíduos que eles recebem, se sustentar. Então, há uma reivindicação também em termos de até de receber de incluir no contrato uma retribuição, porque eles são prestadores de serviço. Então, só dizer, os problemas, ok, é necessário avançar e é necessário também qualificar essa gestão, de acordo. Agora, a resposta, e aí é uma questão, né? O vereador falou da iluminação pública, e ele disse, esse é um pouco mais complexo. É muito mais complexo, né, que a iluminação pública, e esse é o nosso principal ponto que nós estamos dizendo. A proposta é inadequada em função de que nós temos um problema que nós chamamos, né, um problema complexo, né, um problema perverso, diz a literatura até em relação às políticas públicas, que ele demanda, ele não vai ter uma solução simples. E então, pretender que, porque tu vai fazer a concessão, imagina, são 35 anos de concessão pública e que essa concessão vai resolver, tá errado, e ele está meio que fadado a não dar certo, porque ele tá seguindo uma lógica, nós dizemos, uma lógica linear, é uma lógica, vamos destinar e vamos destinar para uma empresa e ela vai resolver. É meio que também a prefeitura abriu mão de uma parte que é entender a complexidade do fenômeno e trazer ela para o centro da sua atuação, porque ele é ambíguo, ele implica conflitos, implica em vários atores. Então, por um lado, isso, né? E ela também tem consequências importantes em relação ao meio ambiente, né? Então, a crítica também vai nesse sentido. As metas, é verdade que melhoram, mas são metas que melhoram em 35 anos. Inclusive, nós estávamos conversando previamente, por exemplo, a meta de desvio de aterro 50%, 65% em 30 anos, né? Sendo que prefeituras como Florianópolis estão se colocando metas muito mais, 60% em 10 anos, entendeu? É possível fazer isso. Uhum. Aí tu coloca uma meta, claro que vai ser atingida, claro que vai dar alguma multa, mas sei que ele é insuficiente para os desafios que tem uma cidade como Porto Alegre no contexto atual da crise climática que a gente tem. Não pode ser 35 anos, tem que ser metas menores. Então, aí nós entramos um elemento que também é uma crítica importante, que é o próprio modelo que está sendo pensado para isso, porque você tem um monopólio praticamente de todo esse processo da gestão do lixo, que o vereador tinha mencionado, mas na proposta também você não tem um modelo de governança, que nós chamamos que é de envolvimento, inclusive de gestão, para esse processo.
E, por outro lado, do ponto de vista ambiental, também há algumas coisas que nos chamaram a atenção e que é fundamental. Você não consegue atingir metas se você não trabalha também junto à população e a um modelo de gestão com a população, entendeu? E a educação ambiental foi mencionada pelo vereador, mas ela está colocada como uma coisa não na centralidade que ela demanda e não como parte do próprio modelo. Você tem que mudar os hábitos da população, isso não está. Se você não muda os hábitos da população, você não coloca metas, você não consegue atingir isso. E o que nós estamos dizendo? Veja só. Vai ter, inclusive, entre as metas, 6% até 2030, até 2030, daí 18% do que vai de resíduos secos para as metas tímidas, ok? Mas tem mais do que isso, porque você vai ter as unidades de triagem, as UTs, né? Mas vai ter o que o vereador falou, a UTVR, que é a Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos. Aonde vai, que agora é o transbordo, né? Lá tem a Lomba do Pinheiro, está previsto construir uma nova com um investimento grande, mas o que vai acontecer? Veja só. Eu vou só fechar isso para poder passar. Ela vai para 10 a 15% vai ir para essas unidades. E lá, no caminhão misturado, e lá vai ser feita a separação, na unidade de triagem e valorização de resíduos. Isso é péssimo para o meio ambiente. Eu queria deixar até aqui, se você quer, eu posso explicar por que isso é ruim. Isso é ruim para o meio ambiente porque vai um resíduo sujo e que não é de boa qualidade, e é ruim também porque não estimula a participação da população. Por que você vai fazer a separação na sua casa se você pode colocar tudo e o resíduo vai ser triado depois, quando vai tudo misturado? Esse é um ponto importante sobre o qual podemos aprofundar posteriormente. Gostaria de fazer 2 adendos que a professora comentou, referente à participação de um representante da prefeitura. Claro, o vereador Marcos Felipe já foi secretário municipal, enfim, tem uma relação muito boa com o governo. Nós convidamos representantes tanto da Secretaria Municipal de Parcerias como do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que, enfim, estiveram presentes no encontro da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, que aconteceu algumas semanas atrás, eu acho que cerca de 14 dias, na qual a professora Ana esteve presente. Enfim, eles explicaram essa proposta, mas nós entramos em contato. O pessoal da Secretaria de Parcerias não tinha agenda disponível, enfim, eles já tinham um outro compromisso marcado para esse horário, e o pessoal do DMLU, enfim, não nos deu um retorno favorável, então o espaço foi aberto para que todos pudessem, enfim, participar e explicar. Então eu volto aqui com o vereador Marcos Felipe. Vereador, uma das críticas, enfim, a essa proposta é o prazo de 35 anos, que seria um prazo muito longo para uma proposta que pode ser arriscada. Durante este encontro da Comissão de Finanças, na qual ali o pessoal da Secretaria de Parcerias teve presente, eles justificaram esse prazo, que seria o período necessário para a empresa, que, enfim, a concessionária que venha ganhar ali a concorrência, consiga recuperar os investimentos iniciais. Gostaria de saber do senhor, esse prazo de 35 anos, ele não colocaria em risco aí, enfim, a gestão dos resíduos aqui na cidade? É uma proposta arriscada. Se der qualquer problema, o que pode ser feito? Assim, eu não tive na comissão, porque era o mesmo horário da minha comissão, a CUTAB, né? Mas é um tema que, com toda certeza, se não tivesse conflito, eu estaria lá presente. Sempre bom colocar que a concessão, o domínio continua com o município, ele concede o serviço e controla o serviço. A lei fala de 20 a 35 anos, né? E o porquê a diferença da concessão, que é um terceiro que vai prestar o serviço, e hoje já existe uma terceirização. Então, hoje o serviço da coleta já não é mais feito por servidores da prefeitura, há muitos anos. Só que são vários pequenos contratos em que um terceiro presta o serviço e a prefeitura fiscaliza o contrato. Então, essa terceirização do serviço ela já existe, só que agora vai ser unificada por uma empresa ou um consórcio.
E por que a vantagem da concessão no modelo de serviço público? Porque tu pode exigir um investimento maior nos primeiros anos, uma resposta mais rápida. Ou seja, a empresa tem que aportar, por isso que na documentação ela tem que ter um volume de caixa financeiro, comprovação técnica, para que nos primeiros anos ela já mostre o que veio. E ela vai ter a recuperação desse recurso ao longo da execução do contrato. É diferente de um outro contrato hoje, na nossa lei, que é o habitual, que tu assina por 1 ano, pode renovar até mais 5. Né? Então, por 1 ano, aí tu vai comprar um monte de equipamento, vai fazer investimento, não sabe se vai renovar no próximo ano, então impede também grandes investimentos, grandes tecnologias. Então a ideia desse prazo maior, botar 35, é que já nos primeiros anos a empresa já faça os seus maiores investimentos. E ela vai acabar tendo a recuperação ao longo da execução do contrato. Mas nada impede da má prestação do serviço, como o serviço pertence à prefeitura, né, não atingir os indicadores, tem o verificador independente, que é um órgão imparcial, que ele faz os levantamentos, inclusive ele tem o poder de levar ao Tribunal de Contas, que a prefeitura rescinda esse contrato antes dos 35 anos. Então, é uma maneira de que a prefeitura exija que no início faça os grandes investimentos e depois ela vai correr atrás para recuperar o seu investimento, porque afinal é uma empresa e ela entrou também para ter o seu capital, mas obviamente para nós o que interessa é uma boa prestação de serviço. Então, dito isso, esse estudo ele foi feito do DMLU pelos melhores técnicos do DMLU, as pessoas mais experientes, né? E a gente conversou muitas vezes sobre as metas, sobre os métodos que eles usaram. Então, a gente sempre respeitou, na época da Secretaria de Serviços, do DMLU, a Secretaria de Parcerias, por mais que teve troca de gestão agora, esse estudo veio dos técnicos do DMLU. Então, são pessoas que estão ali há 20, 25 anos. Isso foi totalmente respeitado, porque, de fato, são as pessoas que entendem, né? Então, na hora do voto, de quais opções, sempre prevalecia muito mais o voto dos técnicos, né? Então, por isso eu gosto dessa proposta, mas eu vejo que tem pontos que podem ser melhorados. E também, assim, a gente tem que, não estou aqui como prefeitura, estou aqui como vereador, então hoje eu sou também fiscalizador, né? E compactuo de algumas coisas que a professora trouxe, porque assim, a prefeitura não pode achar, e nem a população deve achar, que esse modelo vai resolver o problema da cidade. A prefeitura tem sua responsabilidade na educação ambiental, ela vai ter, na questão social ela vai ter, tem secretaria que cuida disso, hoje tem duas, tem assistência social, tem a secretaria que foi criada também, foi desmembrada ali, que cuida também da parte dos catadores informais. Então, assim, isso não vai tirar a responsabilidade da prefeitura. Mas lembrando, é uma gestão de contato de gestão de resíduos. Ela vai unificar, ela vai ter indicadores, vai vir melhorar a coleta, mas ela não pode esquecer da questão social da cidade, né? E aí, dentro disso, eu tive um contato grande com os catadores informais, na época que eu fui secretário. Porque estava diminuindo muito, veio a pandemia, aumentou o catador informal, foi impactada a coleta da cidade, e o índice de resíduos recicláveis tinha caído bastante. Isso estava incomodando, porque tinha uma empresa terceirizada, que hoje é a Cotravipa, que recolhe o resíduo seletivo. Ou seja, a prefeitura estava pagando o caminhão e o caminhão não estava sendo cheio, pagava um valor e não chegava lá nas unidades de triagem. Porque lembrando, tem as formalizadas, que dependem do material reciclável. E essa conta não estava fechando. O que nós fizemos? A gente fez uma buscativa dentro dos condomínios para que tivesse uma boa separação e que aumentasse a capacidade de coleta seletiva para chegar para as unidades de triagem. Se eu não me engano, são 13, mas em torno de 20 unidades de triagem cadastradas da prefeitura que dependem do resíduo. A gente conseguiu aumentar. 22 unidades atualmente e mais uma que será implementada até o 7º ano, no caso dessa PPP ser aprovada. O que a gente fez? Aí a gente aumentou a taxa de resíduo reciclável, foi o maior dos últimos 20 anos da cidade, e os galpões começaram a encher de resíduo reciclável. Né? Eu tenho fotos disso, a gente sabe. Nesse processo veio um pedido dos informais, das ilhas, da parte do Maitá, que estava impactando neles, porque se tu leva para lá, tu tira deles que estão pegando no meio do caminho. E nós fizemos um termo de cooperação com o Ministério Público, a Defensoria Pública, inclusive assinei, que iríamos levar os resíduos também para os informais. Porque como aumentou o volume, levava para os cadastrados e também levava para os informais. E boa parte dos informais gostaram da estratégia, porque eles não gastavam com diesel, não tinham a logística de sair, o caminhão de buscar, eles esperavam o material da própria prefeitura.
Então foi feito um aditivo no contrato da Cotravipa, que era do seletivo. Além dela levar para os dela, ela levava para as outras informais nesse período, né? Grande parte concordou, outra parte não concordou, mas o que a gente não concordava era que se todo mundo, cada cooperativa pegar o seu caminhão e sair pegando o resíduo, vai quebrar o sistema. Porque hoje o resíduo mais de qualidade ele está em poucos bairros da cidade. Infelizmente, a boa separação, o resíduo mais qualificado, então tu imagina tu liberar todos eles, tanto os formais quanto os formais, para pegar, vai dar briga entre eles. Então por isso que o sistema funciona por um motivo. A prefeitura recolhe e ela distribui. Então começou nas ilhas, que era um dos principais pontos ali, e começaram a levar lá os materiais, né? Inclusive um dos líderes dos catadores informais das ilhas elogiou o processo, porque ele não estava saindo de lá e estava recebendo material. Infelizmente veio a enchente e a ilha foi totalmente tomada de água. Esse processo parou, né? E agora eu não tenho informação se ele foi retomado ou não. Mas hoje tem uma realidade, é que algumas unidades de triagem estão com boa quantidade de resíduos. E tem muito catador informal na rua precisando de resíduo. Então é um desafio da prefeitura, independente da concessão, de equalizar isso. Bom, se aqui tem um pouco a mais e tem gente buscando isso na rua, andando atrás, mexendo nos containers, a gente tem que encontrar um meio do caminho. Porque o lixo, o resíduo, ele não é problema, ele é a solução. Por isso que tem essa disputa, essa necessidade da gente separar melhor, triar melhor. Então essa questão da educação ambiental, é importante que a empresa esteja presente nisso, mas a prefeitura também tem que ter a sua comunicação, o seu plano de governo, mas eu sempre digo assim que, por mais que as prefeituras façam a sua parte, a gente não vai conseguir obrigar o cidadão a dentro da casa dele ter pelo menos 2 lixeiras. O limite da prefeitura, da campanha, é a porta da casa do cidadão. Tem que ser criativo, tem que convencer as crianças, como foi a questão do cinto de segurança, que também começou com as crianças, mas talvez o que tenha doído tenha multa, né, de não usar o cinto de segurança. Então tem que ter campanhas, mas também vai muito do cidadão, porque hoje o cidadão tem muito acesso à rede social, à internet, pesquisa muita coisa que para a vida real ela é supérflua. Muito menos importante do que a concessão. A concessão não, a separação de resíduos. Eu digo isso, uso as minhas redes sociais para dizer, poxa, é tão simples, bota no Google, tu vai aprender como é que separa o resíduo. No mínimo os horários e os dias de coleta da cidade estão no aplicativo da prefeitura. Tu sabe ali como fazer o certo. E também a característica da cidade, ela é diferente, Porto Alegre, é diferente de Florianópolis, de São Paulo. Aqui a gente ainda tem muitas comunidades, a gente tem ainda em torno de 800 comunidades buscando regularização fundiária, 60 mil pessoas em lugares que estão criando a sua infraestrutura, chegando energia, chegando esgoto, chegando a água, e a gente tem que dar opção para elas separarem o resíduo de melhor maneira, porque às vezes não tem onde levar, não tem recurso para pagar alguém para fazer o descarte correto, e esse material acaba indo para os córregos, para os valões, impacta nas enchentes. Então um dos pontos bem importantes que eu acho aqui, que eu acho que a prefeitura acabou não evoluindo na gestão passada, é o aumento das unidades de destino certo. Tem cidades que têm esse processo, que as pessoas levam lá gratuitamente, né? Inclusive as escolas visitam, porque é um espaço bonito, um espaço adequado, tem ali curso de educação ambiental e também essa busca ativa. Porque hoje a prefeitura tem o Bota Fora, que ele vai nas comunidades de forma gratuita e recolhe os objetos volumosos que não são recolhidos na coleta diária. Tem uma periodicidade, talvez teria que ter uma periodicidade maior, mas também a concessão traria também a responsabilidade para a empresa aumentar essa busca ativa, aumentar as unidades de destino certo para que as pessoas coloquem, levar. Porque tu só vai combater o foco de lixo na cidade quando tu der mais opções para o cidadão, informar ele melhor e a separação também. Então, a gente não pode achar que a concessão de resíduos, a empresa, o consórcio, ele vai resolver o problema social da cidade. Isso é a responsabilidade da prefeitura. Ela tem que prever isso, ela não pode excluir os catadores, por isso que tem um programa que ela tem que liderar também com os catadores. Toda a reforma das UTs, de fato, muitas delas precisam de reforma e tem a previsão do investimento, por isso esse prazo maior, para que no início já faça a reforma das UTs. E tem etapas, né? Tem marcos numa PPP, ou seja, se a empresa não passa do primeiro marco, a contraprestação dela não aumenta. Por exemplo, na iluminação pública, que foi a realidade que a gente viu. A empresa tinha 3 marcos. O primeiro marco, ela recebia até 50% da contraprestação. Então, se ela não cruzasse aquele 50% do marco, ela não ia conseguir aumentar o valor que ela recebe. Então, é interesse dela fazer investimento e passar o primeiro marco. A gente foi para o segundo marco, era 70% do valor total que ela poderia receber.
Depois que ela atingiu, que modernizou os postos da cidade, botou tudo para LED, entrou nas comunidades, colocou nas praças, nos parques, ela passou para o 100%. Aí muda o formato do contrato, né? É muito mais complexa a concessão de resíduos. Mas essa forma de tu ter controle de todos os contratos e obrigar que a empresa atinja os indicadores e não descuide da parte social e ambiental, mas lembrando, é concessão de resíduos. A prefeitura tem que fazer a sua parte, não pode a gente achar que vai chegar um terceiro e vai resolver, porque a gente vai transferir um problema que é da prefeitura. Vereador, o senhor tocou sobre na questão das unidades de triagem. As pessoas que trabalham ali, digamos, elas são formalizadas, elas fazem parte, enfim, dessa UT. Mas são cerca de 7 mil catadores em Porto Alegre, pessoas que trabalham recolhendo. A maior parte dessas pessoas são informais. Pessoas que, enfim, não têm um registro. Essas pessoas que trabalham nas unidades, elas têm a opção de, enfim, terem a carteira assinada, enfim, outros benefícios. Gostaria de saber da professora Ana. Professora, durante toda essa análise que vocês fizeram, enfim, dessa PPP, os catadores informais, essas pessoas que, enfim, não têm um vínculo efetivo, oficial, enfim, mas sobrevivem do recolhimento desses materiais que podem ser reaproveitados, eles foram esquecidos, não foram inclusos nessa proposta? Sim, essa é uma das críticas que a gente tem à proposta, que ele é como se não existisse. Na verdade, é o que eu digo, são problemas complexos. Então, às vezes parece, não, eles são um problema e agora está evidente isso com a questão dos containers, né? Agora... teve aquela foto, né, inclusive de até eu ia fazer esclarecimento, porque o vereador fala dos informais, mas na verdade ele está falando das unidades de triagem que são formalizadas e que têm um contrato com a prefeitura, e outras unidades que não são formalizadas no contrato com a prefeitura, mas nós temos esse universo que tu está falando, que é o universo de... Não, mas os informais que eu disse, desse contrato a mais que a gente fez, é os catadores. Sim. A gente fez o contrato, a parceria, além das unidades que estão formalizadas e as que ainda não estão, também de levar para os informais, os galpões informais. A gente chama de informal porque os reuniões, alguns chamavam de clandestino, outros de atravessadores, aí a gente decidiu chamar de informal, mas nesse processo tem as unidades da prefeitura e os informais que eu digo outros galpões nas ilhas, por exemplo, que não estavam no radar da prefeitura. Bom, mas de qualquer momento eles não aparecem, né, na proposta da PPP. Então é como se, não, agora tem as UTs, né, tem a empresa que vai, e eles vão desaparecer, meio que é o natural. E esse é um problema que está presente, e aí é um problema social, eles também é uma profissão, tem muitos deles que já têm... tu participou do debate da CEFOR, né, onde se explica que tem muitos deles que já têm, inclusive, um trabalho em alguns condomínios, eles fazem o contato com a população, então tem um universo de 7 mil pessoas, né, que fazem isso. Efetivamente tem que trabalhar com isso. Agora a prefeitura está dizendo, não, nós vamos fazer cursos profissionalizantes, porque obviamente que tem uma parte que está em um nível de sobrevivência muito difícil. Então a gente tem que trabalhar com essa condição, mas é importante levar em consideração. Então a nossa crítica é que não está previsto, e esse é um problema, uma fonte de conflito, como eu disse, evidente. Agora, com as questões dos containers, eu queria pegar esse exemplo também para falar sobre essa questão que o vereador comentou. Não, nós temos prazos para... não está cumprindo, então nós vamos ajustar. Só que é isso, você tem um prazo de 7 anos. 7 anos para metas em termos de gestão de resíduos é bastante. E aí, eu acho que aí... o modelo é muito rígido, o modelo não permite essa flexibilidade que demanda, né, essa problemática que nós estamos trabalhando. Então, eu sempre digo, vai resolver, olha só que legal, vou botar um container onde as pessoas vão poder descartar, vai fazer o descarte do que é seco e o descarte. Mas não teve campanha, eu vou dizer, né? Não tem campanha, não tem metas, não tem conversa com todas as pessoas que vão estar envolvidas com isso. Tu lança um dia e aí está a campanha na mídia. Não é assim que tem que funcionar. Nós estamos falando por isso da governança, tem que reunir, tem que ver as metas. E eu digo, eu sou uma pessoa que está engajada nessa discussão, uma hora de repente apareceram as coisas, eu mesma, o que eu vou fazer?
Então, quando nós estamos falando de educação ambiental, nós não estamos falando só de campanhas, que vai sair na mídia. Nós estamos falando também de uma articulação com um modelo. Não sei se eu consigo me explicar. Com um modelo que vai dizer, então eu tenho essa meta, eu para isso tenho que envolver a população. E para isso, cada bairro, cada rua, ele tem que saber do que se trata. Tu tem que envolver, tu tem que conversar com todos os envolvidos e tem um modelo de gestão que vai permitir que tu atinja essa meta. Porque não é só porque ela é correta e ela é legal que as pessoas vão contribuir. Eu estava dizendo, eu não posso obrigar as pessoas a que façam, mas eu posso ter um modelo que permita que isso seja atingido. Então, nesse sentido, a relação com todos os atores é importante. Inclusive, por isso que nós estamos na nossa proposta dizendo, olha, é necessário que se façam centros territoriais, onde as pessoas, onde possa administrar todas as dimensões e os próprios catadores possam fazer também essa campanha de conscientização, porque no lugar onde o cara diz, tô passando aqui, o lixo tá bom, a separação tá boa, então é isso. E nós não vemos isso, né, na proposta. A proposta é uma ideia de que vai ser resolvido porque agora vai ser centralizado e porque agora essa empresa vai poder fazer esses investimentos, né? Então, por um lado, isso. Queria chamar a atenção de que tem que ser levado em consideração essa complexidade e esses múltiplos atores. Eu acho que o vereador está falando sobre isso. Que bom que é um caminho para essa discussão, mas a proposta ela é insuficiente. E aí nós dizemos, não, tem 35 anos e tem prazos. Mas a gente fala desses problemas complexos que é assim, é muito complexo, né, para ser interrompido e muito caro para ser interrompido também. Então, chega uma hora, por exemplo, vai fazer os investimentos. Aí vai começar a investir na UTVR, que é o que eu estava falando, Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos, né? Quando já está investido, tu não vai parar esse investimento, porque ele já foi feito. E se o modelo está errado, como é que tu vai voltar para trás se o modelo está errado, entendeu? E os resíduos vão chegar compactados e vai ser de menor qualidade e vai ir misturado microplástico e isso vai para a água e isso vai para os resíduos. Veio uma campanha, mas já está feito. É muito difícil voltar para trás. Por isso que não estamos chamando a atenção. É importante fazer alguns desses investimentos, especialmente das UTVR, nós queríamos poder discutir mais e aprofundar, porque é um investimento que tem repercussões, por um lado. Então, chamar a atenção para isso em relação ao que o vereador colocou, né, do investimento nas ITVRs e alguns tipos de investimento que quando tu já quer interromper já não dá, porque tu já investiu muito nisso. Por outro lado, esses investimentos são necessários nas unidades de triagem, mas a empresa vai fazer com recursos de bancos públicos, né? E a prefeitura vai remunerar com uma taxa maior da que ela poderia fazer se ela tomasse esses empréstimos. Eu sei que isso é um debate à parte que deve ser feito, mas eu só estou chamando, cada solução ela tem a sua contra-argumentação que precisa ser levada em consideração, especialmente quando tu está falando de 35 anos, porque o risco é que chegue uma hora que tu não pode mais voltar atrás. E esse é o perigo sobre o qual nós estamos chamando a atenção. Perfeito. Pessoal, terminando o tempo do nosso programa, a gente poderia continuar aqui durante muito tempo aí. Tem vários pontos que eu gostaria, enfim, de abordar, mas infelizmente não vai dar tempo. Eu vou agora abrir espaço aí para vocês deixarem suas mensagens finais, aí, suas considerações. Começo com o vereador Marcos Felipe. Vereador, obrigado por ter vindo aqui. Tuas considerações finais, vereador. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um tema de extrema importância para a cidade. Fui envolvido como secretário e hoje como cidadão vereador. Eu acho que é um tema que a gente tem que pensar no futuro que a gente quer da cidade, né? E ele é questão da limpeza social, ambiental e econômica. E para a concessão dar certo, qualquer concessão dar certo, tem que ter uma boa fiscalização, né? Então, o poder público não pode achar que vai vir uma empresa, um consórcio que vai resolver. Então, tem que ter uma boa fiscalização, tem que ter uma agência reguladora, tem que ter um verificador independente que vai fazer o controle de tudo isso. Esse consórcio não pode esquecer e deve ter campanhas de educação ambiental e também a inclusão dos catadores formalizados e também dos informais, mas a prefeitura também tem que ter os seus programas. Hoje a questão social
ela reflete na cidade, não só em Porto Alegre. A questão dos moradores em situação de rua, que aumentou, a questão dos catadores que estão pela cidade buscando o seu sustento. Então, debate importante, na minha visão, grandes pontos aqui, eles trazem problemas da cidade, deixar a coleta mais eficiente, de ter metas, de melhorar o desempenho da cidade, deixar a cidade mais limpa, dar mais opções para o cidadão e também cuidar de áreas que hoje a prefeitura ainda não tem braço, mas sem tirar a responsabilidade da prefeitura. Obviamente que o projeto ele não está pronto, ele pode ter alterações e por isso que é importante esses debates, esse tempo de maturação, mas a gente precisa evoluir, precisa trazer algo novo. Eu fui um gestor que trouxe algumas inovações para a cidade, por isso que tem uma boa fiscalização, mas pensando no futuro da cidade que a gente quer, porque hoje o sistema ele tá frágil. A gente já teve alguns episódios na cidade e depender de muitos contratos, troca de gestores, muitas empresas, terceiros, dificulta muito a eficiência do serviço. Então, acredito que a gente possa aprimorar esse projeto, mas eu defendo esse modelo de concessão para a cidade, com uma boa fiscalização e sem excluir os outros problemas, que é a responsabilidade da prefeitura. Não vai ser a concessão que vai resolver o problema da educação ambiental e social da cidade. Ela vai ter que pensar nisso, porque ela não trata só de concessão de resíduos e gestão, mas também está dentro do arcabouço, porque é um sistema complexo e interdisciplinar. Perfeito. Obrigado, vereador. Professora Ana. Então, a primeira coisa, retomar o que eu disse no início, a importância do debate, o aprofundamento. É um debate que as pessoas desconhecem e que está relacionado com todos nós como cidadãos, porque todos nós começamos, né, com a seleção, com a separação dos resíduos em casa, e que está relacionado também com um universo de trabalhadores, né, que se dedicam a isso, e que é importante também valorizá-los, porque são eles os que conseguem também, são atores importantes para que a gente consiga transformar isso que iria para a água, o solo, em resíduos que possam ser reaproveitados. Então, esse é um tema que é importante para o debate. Eu acho que seria bem importante também contar com um maior envolvimento da prefeitura nesse processo. Sei que neste momento tem as respostas da consulta pública, mas a gente está chamando para audiências públicas para informar a população. Essa é uma questão fundamental. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a proposta, ela não, no nosso entendimento, precisa incorporar elementos de maior inovação. Ela não está adequada às demandas da cidade, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista ambiental e como do ponto de vista da própria gestão que está proposta. Então, a mensagem é essa, é poder ampliar esse debate, poder repensar algumas coisas que nós estamos chamando atenção, nos colocamos à disposição para continuar aprofundando, principalmente a grande preocupação também em relação à questão do meio ambiente e a questão da própria gestão participativa. Por isso que, e não é uma questão só de, eu defendo a participação, não, é porque ela envolve diferentes atores que não estão suficientemente contemplados na proposta que está sendo colocada agora como a solução. Não há uma solução, infelizmente não temos, o cidadão também gostaria de ter uma solução maravilhosa, não há uma solução perfeita, mas a gente pode construir juntos e é necessário envolver a população, os catadores e catadoras e os diferentes atores da sociedade civil nesse debate. Perfeito. Obrigado, professora Ana. Obrigado, vereador Marcos Felipe. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje está chegando ao fim, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E para acompanhar informações do Legislativo aqui da capital, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.